Assim como ocorre na vida de qualquer pessoa, os famosos também estão sujeitos a tragédias, incluindo acidentes que podem resultar em suas mortes prematuras. Neste vídeo vamos relembrar alguns famosos que partiram em trágicos acidentes, deixando muita saudade. Convido a você a curtir, comentar e se inscrever no nosso canal, para nos ajudar a continuar trazendo conteúdos como este. Relembre agora os grandes nomes que nos deixaram cedo demais. Ayrton Senna. Ayrton Senna foi, sem dúvida, um dos maiores ícones do esporte no Brasil e no mundo. O piloto de Fórmula 1, nascido em São Paulo em 1960, conquistou 3 campeonatos mundiais e se tornou uma lenda nas pistas de corrida. Sua habilidade excepcional, combinada com sua personalidade intensa e apaixonada, fez com que ele se tornasse um ídolo para muitos fãs de automobilismo. Infelizmente, a carreira brilhante de Senna foi interrompida tragicamente em 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália. Durante uma volta na 7ª volta da corrida, o carro de Senna perdeu o controle e bateu em uma mureta de proteção, resultando em ferimentos graves que levaram à sua morte. A notícia da morte de Senna chocou o mundo inteiro e gerou uma comoção sem precedentes. Ayrton Senna não era apenas um ícone esportivo, ele também era conhecido por seu compromisso com causas sociais e filantrópicas. Senna foi um defensor ativo da segurança nas pistas e trabalhou para melhorar as condições de vida em sua terra natal, o Brasil. Sua morte prematura deixou um vazio não só no mundo das corridas de automóveis, mas também na sociedade como um todo. Mesmo quase 3 décadas após sua morte, Ayrton Senna é lembrado com carinho e admiração por fãs de todo o mundo. Sua coragem, determinação e paixão pela vida continuam a inspirar gerações de jovens atletas e pessoas comuns. Ayrton Senna, um ídolo eterno, sempre será lembrado como um dos maiores esportistas da história do Brasil e do mundo. Mamonas Assassinas. Em março de 1996, o Brasil perdeu uma de suas bandas mais icônicas e irreverentes, os Mamonas Assassinas. Todos os 5 integrantes da banda, além de 2 tripulantes, um segurança e um assistente de palco, morreram em um trágico acidente aéreo. O avião em que estavam colidiu com a Serra da Cantareira após enfrentar uma forte neblina. O país inteiro ficou chocado com a notícia da morte prematura dos jovens músicos, que estavam no auge do sucesso na época. Os Mamonas Assassinas eram uma banda de rock formada em Guarulhos em 1995, surgida a partir da banda Utopia. O grupo era conhecido por suas letras bem-humoradas e suas apresentações teatrais irreverentes. Dinho, Bento, Samuel, Júlio e Sérgio, com idades entre 22 e 28 anos, eram todos talentosos músicos que haviam conquistado o coração dos fãs brasileiros em pouco tempo. O acidente que tirou a vida dos integrantes da banda Mamonas Assassinas aconteceu em 2 de março de 1996, quando eles retornavam de um show em Brasília. O país inteiro ficou em luto pela perda repentina e inesperada dos jovens músicos que haviam conquistado o coração de uma geração. Até hoje, a memória dos Mamonas Assassinas é lembrada com carinho pelos fãs de música brasileira e sua música continua a ser ouvida e apreciada por pessoas de todas as idades. Princesa Diana. No dia 31 de agosto de 1997, o mundo perdeu uma grande estrela e uma das figuras mais queridas e admiradas da história, a Princesa Diana. A tragédia que ceifou sua vida ocorreu em um dos acidentes de trânsito mais chocantes e tristes da história. Enquanto estava em Paris, a princesa e seu companheiro foram perseguidos por paparazzi, e na tentativa de escapar, o motorista acabou batendo o veículo em um dos pilares de um túnel. Diana foi socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Seu companheiro também veio a falecer, e o único sobrevivente foi o guarda-costas. A notícia da morte de Diana abalou o mundo inteiro, e seu funeral, realizado no dia 6 de setembro de 1997, foi acompanhado por cerca de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. A princesa Diana era uma pessoa admirada por todos, não só pelo seu título de nobreza, mas pela sua atitude humanitária e comprometimento com causas sociais. A princesa era chamada carinhosamente de Lady Di, e era amada por pessoas de todas as idades e culturas, deixando um legado de amor e bondade. Ela partiu muito jovem, com apenas 36 anos de idade, deixando saudade em todos que a conheceram ou se inspiraram em sua história. Até hoje, Diana é lembrada e homenageada em diversos lugares ao redor do mundo, e seu legado segue vivo através de suas obras de caridade e atitudes humanitárias. A Princesa dos Corações conquistou o mundo com sua beleza, elegância e bondade, e será sempre lembrada como uma das grandes figuras da história. Paul Walker. Paul Walker foi um ator norte-americano que ficou conhecido por interpretar Brian O'Connor na franquia Velozes e Furiosos, que se tornou um grande sucesso mundial. Infelizmente, sua vida foi interrompida de forma trágica e inesperada em novembro de 2013, quando ele perdeu a vida em um acidente de carro aos 40 anos de idade.
A notícia da morte de Paul Walker pegou todos de surpresa e causou uma enorme comoção entre os fãs do ator, que não podiam acreditar que seu ídolo havia partido tão cedo. Paul era um apaixonado por velocidade e carros, o que torna ainda mais triste a forma como ele partiu, em um acidente automobilístico. O acidente ocorreu em Santa Clarita, na Califórnia, quando Paul estava em um carro Porsche Carrera GT que colidiu em um poste e pegou fogo. O ator estava no banco do passageiro e um amigo que dirigia o veículo também morreu no acidente. O mundo do entretenimento ficou em luto pela perda de Paul, que era um talentoso ator e uma pessoa muito querida. Além de Velozes e Furiosos, Paul Walker atuou em muitos outros filmes que encantaram e continuam a encantar gerações, como A Vida em Preto e Branco, Marcado para Morrer, Perseguição, A Estrada da Morte, No Rastro da Bala, entre outros. Ele tinha um carisma único e era um dos atores mais queridos de Hollywood. Paul deixou um legado enorme em sua carreira e também em sua vida pessoal. Ele era um pai amoroso e dedicado à sua filha, que tinha apenas 15 anos na época de sua morte. Ele também era um filantropo engajado em causas ambientais e de proteção aos animais, tendo fundado a organização Reach Out Worldwide, que presta assistência em áreas afetadas por desastres naturais. A partida de Paul Walker foi uma perda irreparável para sua família, seus amigos e seus fãs em todo o mundo. Sua morte precoce foi um lembrete de que a vida é preciosa e que devemos valorizar cada momento ao lado das pessoas que amamos. Mesmo após tantos anos, a saudade e a admiração por esse grande artista permanecem vivas e inspiradoras. Cristiano Araújo. Cristiano Araújo foi uma das vozes que trouxe a nova geração do sertanejo brasileiro. Porém, sua carreira foi interrompida de forma trágica em 24 de junho de 2015, quando ele faleceu aos 29 anos em decorrência de um acidente de carro. O artista voltava para Goiânia após um show em Itumbiara, quando ocorreu a tragédia. Junto com Cristiano, sua namorada Alana Moraes, de apenas 19 anos, também perdeu a vida no acidente. Com apenas 29 anos, Cristiano Araújo já havia alcançado grande sucesso como cantor e compositor de música sertaneja. Embora jovem, ele já tinha 20 anos de carreira e havia emplacado muitos hits. A morte prematura de Cristiano Araújo, quando ainda estava no auge da carreira, provocou grande comoção no Brasil. Apesar de ter sido levado para um hospital local e depois transferido para o Hospital de Urgências de Goiás, Cristiano acabou morrendo no helicóptero durante a transição de um para outro. A música brasileira perdeu um grande talento com a morte de Cristiano Araújo. Sua morte precoce deixou uma lacuna na cena musical sertaneja e na cultura brasileira como um todo. Mesmo após sua partida, sua música continua sendo ouvida e apreciada por muitos, e seu legado na música brasileira sempre será lembrado com carinho e admiração. Domingos Montanher. Domingos Montanher nasceu em São Paulo no dia 26 de fevereiro de 1962 e se tornou um ator famoso em todo o país após interpretar o personagem Capitão Herculano na novela Cordel Encantado em 2011. No entanto, a carreira do ator foi abruptamente interrompida em 15 de setembro de 2016, quando ele faleceu aos 54 anos. O acidente ocorreu enquanto Domingos estava no intervalo das gravações da novela Velho Chico, da qual também era protagonista. O ator decidiu dar um mergulho no Rio São Francisco, na cidade de Canindé de São Francisco, e acabou sendo arrastado pela correnteza. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, a cerca de 30 metros de profundidade. A morte de Domingos Montanher causou grande comoção em todo o país, especialmente entre seus colegas de trabalho e fãs. O ator era conhecido por sua habilidade em interpretar diferentes personagens e sua dedicação à profissão, o que o tornou um dos nomes mais respeitados da televisão brasileira. Hoje, Domingos Montanher é lembrado como um grande artista que deixou sua marca na história da televisão brasileira. Seu legado continua vivo através de seu trabalho e de suas contribuições para a cultura do país. Caio Junqueira. Caio Junqueira foi um ator brasileiro que marcou presença no cinema e na televisão. Ele ganhou grande destaque em todo o país ao interpretar o aspirante Neto no filme Tropa de Elite em 2007, um dos maiores sucessos do cinema nacional. Além desse trabalho, Caio atuou em diversas produções da Globo, como Clone, Sexo Frágil e Um Só Coração. Ele também trabalhou na Record TV em produções incluindo Escrava Isaura, José do Egito e Milagres de Jesus. Infelizmente, Caio Junqueira faleceu precocemente aos 42 anos no dia 23 de janeiro de 2019. Ele ficou internado por vários dias após sofrer um grave acidente de carro no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O veículo que ele dirigia capotou e Caio ficou preso nas ferragens. Após ser resgatado e levado para o hospital, ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Caio Junqueira nasceu em 15 de novembro de 1976, no Rio de Janeiro. Ele era filho do também ator Fábio Junqueira. Desde cedo, Caio demonstrou interesse pela arte e seguiu os passos do pai e da irmã, dedicando-se ao teatro e à televisão.
Sua carreira foi marcada por muitos trabalhos elogiados pela crítica e pelo público, consolidando-o como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Ele era reconhecido não só pelo seu talento como ator, mas também pela sua simpatia e humildade. Sua partida prematura deixou fãs e colegas de trabalho consternados e comovidos. Ricardo Boechat. Ricardo Boechat foi um dos jornalistas mais conhecidos e respeitados do Brasil. Com uma carreira de mais de 40 anos no jornalismo, Boechat era conhecido por sua forma direta e incisiva de abordar os temas e por suas críticas contundentes. Sua morte em fevereiro de 2019, em um acidente de helicóptero na rodovia Anhanguera, em São Paulo, chocou o país inteiro. Boechat estava voltando de uma palestra em Campinas quando o helicóptero em que estava caiu e bateu em um caminhão. Infelizmente, ele não sobreviveu ao acidente e faleceu aos 66 anos. O jornalista deixou um legado impressionante com passagens por grandes veículos de comunicação, como a Globo e a Band. Era conhecido por sua atuação em programas como o Jornal da Band, onde apresentava uma coluna diária, e também no rádio, onde comandava o programa O Pulo do Gato, na Band News FM. Boechat foi um ícone do jornalismo brasileiro, não só pela sua atuação, mas também pela sua postura crítica e corajosa. Era um defensor da ética na política e no jornalismo, e sempre fazia questão de deixar isso claro em seus comentários e análises. Sua morte deixou uma grande lacuna na imprensa brasileira, e até hoje é lembrado e homenageado por colegas, amigos e admiradores. Ricardo Boechat será sempre lembrado como um dos grandes jornalistas do país, cuja voz e opiniões marcaram uma geração.